parte de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que a soberba, ou seja, o orgulho, ele precede a desonra e a vergonha. Todo aquele que desonra ao Senhor, desonra aos seus mentores, desonra aos seus líderes, desonra aos seus pais. Se você é filho, é filha, que você está aqui, e se você desonra o seu pai e sua mãe, eu quero dizer para você que você está debaixo do manto de desonra. Deus não tem honra na sua vida. Pastor, mas o senhor não entende. A minha mãe não é crente, meu pai não é crente, não me entende. Deus não quer saber disso. Que é isso, pastor? Deus é tão duro assim que não quer saber disso? Não, porque o decreto que ele disse é: honra teu pai e tua mãe, e tu vai viver muito. Diga amém, queridos. Eu quero dizer para você, jovem, que se você honrar o Senhor, honrar a Deus, honrar os seus pais, honrar seus líderes, seus mentores, você vai viver muito nessa terra. Quem quer viver muito aí, diga amém. Se quer viver muito, meu irmão, então aprenda a honrar. Aplauda o Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? O segredo está aqui. O arrependimento é uma atitude de honra. O arrependimento traz a honra de Deus sobre a nossa vida. Você lembra do filho pródigo? Quem lembra do filho pródigo? A parábola do filho pródigo, o homem que errou, o jovem que resolveu viver a sua própria vida, resolveu pegar tudo que tinha, que o pai deu para ele, e estragar com prostituta, com prostituição, com bebida, com tudo que não presta que esse mundo oferece. Ele escolheu isso e o pai ficou esperando em casa, porque o livre-arbítrio, quem está entendendo, diga amém. O pai poderia dizer assim: não, meu filho, derrama a mão, mas eu não vou deixar você ir e nem vou dar herança para você. Mas uma coisa que nós temos que entender é que Deus nunca vai nos obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tudo tem que ser algo que a decisão tem que partir de nós. Quem está entendendo isso, amados? Então o filho pródigo, ele saiu de casa, ele decidiu viver a sua própria vida, decidiu gastar a sua vida com aquilo que não era bom para ele. E quando finalmente ele se vê numa situação desfavorável, uma situação de morte, uma situação que ele não tinha ninguém ao seu lado, ele entendeu que ele tinha errado, que ele tinha cometido besteira. E a Bíblia diz que ele volta e ele pensa: poxa vida, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. A Bíblia diz que ele ficou numa situação tão difícil, amados, que o único trabalho que ele conseguiu foi alimentar os porcos. Você sabe o que é isso? A lama, o tropeço, a vergonha do pecado. Alimentar porcos. E a Bíblia diz que ele desejava comer o alimento dos porcos e não podia. Você está entendendo isso? E quando ele se vê nisso, se vê nessa situação, ele disse: eu vou voltar. Eu não sou tolo. Porque tolo é quem não se arrepende, tolo é quem não se humilha, tolo é quem não se rende. Ele disse: eu me rendo. Eu vou me render diante do Pai. E ele disse: quantos trabalhadores do meu Pai têm pão com fartura e eu aqui sou tolo, morrendo de fome. Ele disse: eu vou voltar para o meu papai, eu vou voltar para ele, e eu vou dizer para ele: papai, me aceita como um dos teus empregados, por favor, eu errei, eu cometi erros. E sabe o que a Bíblia diz, amados? A Bíblia diz que quando ele vinha de longe, o pai avista o filho longe. E quando ele pensava que o pai ia destratar ele mal e dizer: seu filho ingrato, por que você se afastou de mim? Por que você gastou meus bens com meretrizes? Pelo contrário, meu irmão, a Bíblia diz que o pai vem correndo e abraçando: filho, que alegria te encontrar. Quem está entendendo isso, queridos? Eu quero dizer para você que esse papai chamado Jesus Cristo, ele está esperando por você, meu amado. Então somente você precisa se arrepender, dizer assim: papai, me perdoe, porque eu sou um vacilão, uma vacilona. Estou usando essa linguagem jovem mesmo. Eu sou um vacilão porque eu me afastei de ti. De repente você diz: pastor, mas não estou afastado, eu estou na igreja. Meu irmão, o que tem de pródigo dentro da própria igreja não é brincadeira. Muitas vezes você está distante de Deus, você é um pródigo dentro da casa dele. Você é um afastado dentro da casa dele.
fisicamente, mas você é afastado do Espírito, porque você não tem mais comunhão com o Pai. Você não tem mais comunhão com o Pai. E Deus está dizendo nessa noite: filho, eu estou te esperando. Quem está entendendo isso, amados? Eu estou te esperando, filho. O filho vem. Olha a atitude de arrependimento. Atitude de arrependimento. O arrependimento traz honra. Todo aquele que se humilha é honrado. Todo aquele que se humilha diante do Senhor vai ser honrado por Ele. E a Bíblia diz que o filho vem e o pai vai abraçar ele. E o filho disse: papai, me perdoe. Por favor, me aceita pelo menos aí como empregada. Eu quero trabalhar, fazer alguma coisa. Eu quero ser útil a alguma coisa. Me dê a dignidade de pelo menos fazer parte dos teus empregados. Porque eu errei, papai. E eu paguei um preço muito alto por causa disso. E sabe o que a Bíblia diz, amados? O pai chegou e disse: filho, eu esperei tanto tempo por isso, meu filho. Fez uma festa. Ele mandou pegar uma roupa. Ele disse: alguém pega uma roupa, por favor. A melhor roupa! Uma roupa nova! Vestes nova! Eu quero dizer para você que quando você se arrepende, Deus muda as suas vestes. Deus vai mudar as suas vestes, meu amado. Deus vai tirar as vestes de vergonha, as vestes de vergonha da sua vida, e vai te dar vestes novas. As pessoas vão olhar para você com outros olhos, porque há uma nova identidade, há algo novo que te espera da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor se você crê nessa palavra. E o pai veio e o pai disse: alguém pega uma roupa, por favor. A melhor roupa de honra, e veste no meu filho. Alguém pega um anel e coloca no dedo dele, porque anel fala de honra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pastor, por que o senhor está usando esse exemplo? Não tem nada a ver com o senhor começou a pregar. Você que pensa. Nós estamos falando de honra, nós estamos falando de arrependimento, que o arrependimento traz honra. A palavra de Deus, ela está direcionada diretamente aos humildes, aqueles que não são tolos. Pastor, o senhor está me chamando de tolo porque eu não me arrependo? Sim, é a Bíblia que chama, não sou eu. A Bíblia diz que quem não se arrepende é um tolo, é uma tola. Pastor, o que é tolo? Tola é insensatez, é uma pessoa que não tem, como eu posso dizer, não tem a capacidade de entender que a atitude dela vai levar ela para o buraco, a atitude dele vai levar para o buraco. Quem está compreendendo isso, amados? E a recompensa da atitude daquele jovem que voltou para o pai, quando ele esperava que talvez o pai nem sequer aceitasse ele por causa dos erros que ele cometeu, ele se sentia indigno. Quem sou eu? O meu pai, ele não vai me aceitar, mas se pelo menos ele me aceitar como empregado, está bom demais. Porque ele sabia que ele tinha errado. Quem está entendendo isso, amados? A consciência dele fez ele entender que ele tinha feito besteira demais na conta, e que ele precisava se humilhar, e ele se humilhou. E a humildade daquele jovem trouxe honra para a vida dele. Eu quero dizer para você nessa noite que se você se humilhar, querido, diante do Eterno, diante do Todo-Poderoso, o Soberano, o Santo, aquele que está no alto sublime trono, que disse: eu estou no alto sublime trono também, mas eu estou aí do seu lado se você me clamar, eu estou aí do seu lado se você se humilhar, eu estou aí do seu lado se você for humilde para reconhecer o seu erro. Então eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra de honra na direção da sua vida. Deus vai trazer vestes novas na direção da sua vida nesta noite. Há um tempo novo que te espera, um tempo em que você não vai mais precisar ficar olhando para o teu passado e se sentindo indigno, porque o sangue de Jesus Cristo te purifica, te lava de todos os pecados. Se você crê nisso, diga glória a Deus, aplauda o Senhor por essa palavra, porque essa vontade dele para a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, queridos? Então hoje, amados, em nome de Jesus, tem uma atitude que vai trazer honra para a sua vida. Não podemos ser tolos de continuar vivendo como estamos e esperar que Deus vai trazer honra. O problema das pessoas é que elas estão erradas, querem continuar erradas e querem que Deus as honre mesmo assim. Deus não é injusto, amados. Se
Seria injustiça da parte de Deus, desculpa falar isso, mas eu estou falando com o respaldo da palavra. Seria injustiça da parte de Deus se Deus nos honrasse quando nós nos desonramos. A palavra dele diz: eu honro aos que me honram, aos que me desprezam serão desprezados. Pastor, Deus me despreza? Não, eu me autodesprezo. A minha desonra me despreza, a minha desonra me afasta de Deus, a minha honra me aproxima de Deus. Quem está entendendo isso, irmãos? Então, a palavra de Deus para você é: seja humilde nessa noite, irmãos. Isso não é conversa fiada, isso não é balela. É a palavra de Deus que está dizendo para você: filho, eu quero mudar a tua história. Eu quero trazer um novo tempo. Meu irmão, tem tanta gente sofrendo, tem tantas pessoas. Eu fico imaginando, meu Deus, nós estamos terminando mais um ano, 2012, está passando, já está chegando dezembro, meu irmão. O tempo se passou tão rápido. Foi tão rápido, o tempo passou, nem parece. Na virada do ano, dia 31 para o 1º de janeiro, nós estávamos aqui. Deus tinha me dado a honra de inaugurar esse ministério. Já estava no Ministério Novo Tempo e assumindo. E eu lembro das pessoas que estavam aqui junto comigo na virada do ano. E quantas pessoas que determinaram e profetizaram que o ano de 2012 seria o melhor ano da história delas. E acredite, amados, muitos chegaram até aqui e não viram seus sonhos, não viram seus projetos, ou não viram quase nada do que sonharam acontecer nas suas vidas. Por quê, pastor? Por causa da desonra. Por causa da desonra. Por falta de honra. O que é honra, pastor? Honra está ligado diretamente em nós obedecermos. Obedecermos ao comando do Eterno. Quando nós desobedecemos, quando nós não tomamos as decisões certas, as atitudes certas que abençoam a nossa vida, nós pagamos o preço disso. E aí nós não podemos agora dizer: Deus, como é que não aconteceu nada na minha vida? Pergunte para você mesmo. Pergunte para você mesmo e você vai ter a resposta. Por que eu não consegui, pastor? Porque eu não honrei. Eu não obedeci, eu não obedeci conselhos, eu não ouvi mentores, eu não ouvi líderes, eu não ouvi aqueles que Deus colocou para me ensinar. Deus coloca, amados, pessoas na nossa vida para nos ensinar, porque nós não podemos andar sozinhos. Nós não podemos ser tolos de pensar que nós vamos caminhar sozinhos e vamos chegar muito longe, que não chega. Quem está entendendo isso? Deus coloca um mentor, uma mentora, um líder na sua vida para dizer o que você tem que fazer, para te dar conselhos e você dizer: eu vou atender o seu conselho. Aquele que não atende conselho é tolo. Não, pastor, eu quero andar sobre a minha própria rota. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu não tenho satisfação na minha vida para ninguém. Você é um tolo. Pastor, que isso? O senhor está me ofendendo? Não, estou dizendo o que a palavra de Deus está dizendo. Eu vou andar sobre a minha própria rota, você é um tolo. Deus não colocou um líder na sua vida, uma líder na sua vida para você andar sobre a sua própria rota. Você tem que andar na rota que Deus colocou sobre a sua vida. O problema é que tem pessoas que querem andar na sua rota, querem andar na sua própria rota. Quando Deus disse: eu estou enviando alguém, eu coloquei alguém na sua vida, um líder, um pastor, um mentor, uma mentora, para dizer, para te dar conselhos. E você não se orienta, você não pede conselhos, você não busca conselhos. Você faz tudo que vem na sua cabeça e aí você paga o preço. E quando você pensa, você se vê, você está passando situações difíceis. E você se pergunta: Deus, por que eu estou passando por isso? E Deus disse: pergunte para você mesmo, minha filha, e você vai ter sua resposta. Você está passando por isso porque eu botei alguém na sua vida para te ensinar e você não quis ouvir o conselho dele ou dela. Quem está entendendo isso, amados? O que é isso, pastor? Desonra! E você perde. Não pense que o seu líder vai perder porque você não ouviu o conselho dele. Vai perder você, meu filho. Que vai perder você. Amém? Você tem uma ideia, queridos? A Bíblia diz que os reis, todo rei na sua história, no seu governo, ele tem conselheiros. Ele tem ministros, homens preparados
separados, homens que ele coloca do lado dele. Quando ele vai tomar qualquer decisão no reino, ele consulta os seus ministros e ele diz: o que vocês têm para me dizer sobre essa situação? Me dê uma opinião, me dê um conselho. E ele ouve os conselhos dos seus conselheiros, dos seus ministros, e ele faz uma avaliação. O melhor conselho ele coloca em prática. Eu estou falando de reis. Se um rei precisa de conselho, imagina um súdito, um príncipe do reino. Se o rei precisa de conselho, como eu e você não precisamos de conselho, meu irmão? Você está entendendo, senhor, não, queridos? O que é isso, pastor? Desonra. E o que nós precisamos fazer, pastor? Nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos reconhecer diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe, porque eu tenho sido tolo. Eu estou pagando preço por causa das minhas tolices, porque o Senhor colocou alguém para a minha vida para me ensinar, e eu estou desprezando os conselhos, eu estou desprezando os ensinamentos, eu ajo como se eu fosse dono do meu próprio nariz. Meu irmão, eu sempre digo isso: você não pode dizer, querido, você não pode se dar o luxo de dominar mais a sua própria vida, quando você diz que entregou sua vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus, então não é sua, é dele. Quem está entendendo, diga amém. Não é sua vida. Pode aplaudir, por favor, em nome de Jesus.